Você acredita que o amor pode nascer no lugar onde a dor é mais forte? E se eu te contasse que um simples olhar entre uma filha desesperada e um médico em plantão mudou tudo? Essa não é só uma história de romance. É sobre recomeço, perdas e o tipo de amor que salva, literalmente. Então, se você já amou alguém quando menos esperava, fica comigo até o fim. Antes da gente mergulhar nessa história real e intensa, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias que tocam de verdade. Agora sim, vamos lá. Era uma manhã chuvosa de outono quando tudo começou. Eu, Lara, 28 anos, recém-formada em Direito, estava atravessando uma das fases mais difíceis da minha vida. Meu pai havia adoecido gravemente, e entre as audiências e plantões de estudo, passei a frequentar o hospital quase todos os dias. Foi ali, entre corredores frios e cheios de pressa, que conheci o Dr. Henrique. Ele não era só um médico. Henrique tinha algo nos olhos, uma mistura de calma e intensidade, que parecia entender a dor sem que fosse necessário dizer uma palavra. Alto, moreno, com os cabelos sempre levemente bagunçados, ele passava confiança. Meu pai foi um de seus pacientes na ala de cardiologia, e desde o primeiro momento percebi algo diferente naquele homem. No início, nossa relação era puramente profissional. Eu perguntava sobre os exames, ele explicava tudo com paciência. Mas, com o tempo, os olhares demoravam mais, as palavras vinham acompanhadas de sorrisos discretos, e a presença dele se tornou uma âncora nos meus dias difíceis. Em meio ao caos, eu esperava por aqueles minutos em que ele surgia no quarto com a prancheta na mão e um carinho nos olhos. A primeira vez que ele me convidou para um café foi num dia particularmente pesado. Meu pai havia passado mal. E eu chorei do lado de fora do hospital, sozinha. Henrique se aproximou, colocou a mão no meu ombro com delicadeza e disse: "Você já comeu hoje?" Balancei a cabeça sem conseguir dizer nada. Ele apenas segurou minha mão e me guiou até a cafeteria do hospital. Ficamos ali em silêncio por um tempo, e foi nesse silêncio que começamos a nos conhecer. Henrique era apaixonado por medicina desde os 12 anos, quando perdeu a irmã mais velha por causa de um erro médico. Desde então, decidiu que queria ser o tipo de médico que traria confiança, cuidado e verdade para seus pacientes. Eu ouvi cada palavra com o coração apertado. Era impossível não admirar aquela paixão. Com o tempo, o inevitável aconteceu. Nossos encontros se tornaram frequentes, mesmo fora do hospital. Passeios no parque, conversas sobre livros e filmes, jantares simples, mas cheios de significado. Henrique tinha um jeito de me olhar como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar que talvez, só talvez, o amor pudesse mesmo florescer nos lugares mais improváveis. Mas não foi fácil. O hospital ainda era um lugar de dor para mim. Meu pai lutava bravamente, e eu sentia culpa por sorrir ao lado de Henrique enquanto ele sofria. Cheguei a me afastar por alguns dias, sem dar explicações. Henrique respeitou. Ele me mandava mensagens curtas. "Tô aqui se precisar", ou "Espero que o dia esteja sendo leve." E isso bastava. Quando meu pai faleceu, eu senti o chão sumir. Henrique apareceu no velório discreto, sem jaleco, apenas com aquele olhar que dizia tudo. Ele não tentou me consolar com palavras vazias. Apenas me abraçou. Um abraço firme, longo, cheio de respeito. Foi naquele abraço que encontrei forças para continuar. Depois disso, nossa história ganhou um novo capítulo. Eu voltei ao trabalho, ele continuava com seus plantões longos, mas arrumávamos tempo um para o outro. Começamos a construir uma vida juntos, feita de detalhes. Ele preparando meu café do jeito que eu gosto, eu decorando nossa casa com flores frescas nos domingos. A rotina era puxada, mas o amor era leve. Descobrimos que o amor verdadeiro não precisa de promessas grandiosas. Ele se revela nos gestos simples, nos olhares silenciosos, na presença constante. Henrique me ensinou isso sem dizer uma palavra.
E eu que antes achava que o amor era algo de cinema, descobri que ele pode sim existir na vida real, mesmo que comece em um hospital, em meio à dor. Hoje, escrevendo essas palavras, estou grávida do nosso primeiro filho. Henrique continua sendo o mesmo homem apaixonado pela medicina, mas agora com um brilho novo no olhar. O brilho de quem construiu um lar, um amor. Uma história que começou nos corredores frios de um hospital e floresceu em calor, cuidado e cumplicidade. E se me perguntarem o que é o amor, eu direi: é encontrar um médico na sua vida e descobrir que, além de curar corações, ele também pode fazer o seu bater mais forte. O tempo passou com uma rapidez silenciosa. Henrique e eu estávamos mergulhados na expectativa da chegada do nosso bebê. Toda manhã, ele colocava a mão sobre minha barriga e sussurrava pequenas promessas de amor. Era como se ele conversasse diretamente com o coraçãozinho que batia ali dentro. Era nosso ritual secreto, só nosso. Durante os 9 meses, vivemos uma mistura de medos e sonhos. Henrique, com todo o seu conhecimento médico, tentava manter a calma, mas eu via em seus olhos a ansiedade de um futuro pai. Às vezes, ele acordava no meio da noite só para ouvir minha respiração e se certificar de que estávamos bem. Eu ria, dizia que ele era um exagerado, mas no fundo era esse cuidado que me fazia sentir tão segura. No 8º mês, tivemos um susto, uma dor inesperada, uma corrida ao hospital e o medo estampado em nossos rostos. Fui internada por precaução e lá estava ele, vestindo o jaleco de médico, mas com o coração de um homem desesperado por proteger quem ama. Ele ficou ao meu lado todos os dias, dormindo em uma poltrona apertada, segurando minha mão como se pudesse impedir o mundo de nos machucar. Mas tudo correu bem. Nossa filha nasceu numa manhã clara de primavera. Helena, tão pequena, tão perfeita, com os olhos dele e meu nariz. Quando Henrique a pegou nos braços pela primeira vez, vi lágrimas escorrerem de seus olhos. Ele, sempre tão forte, tão calmo, desabou em silêncio. Foi ali, vendo aquele homem, meu médico, meu amor, meu companheiro, emocionado, que eu entendi o verdadeiro significado de família. Nos meses seguintes, nossa casa se encheu de cheiros novos, risadas miúdas, noites mal dormidas e uma felicidade que não cabia nas palavras. Henrique dividia comigo cada madrugada, cada fralda trocada, cada primeiro sorriso. Ele não era só um pai presente, era um homem inteiro, dedicado, apaixonado por nós. Mas a vida, como sempre, nos testa. 2 anos depois, Henrique recebeu uma proposta para trabalhar em um projeto humanitário na África. Um sonho antigo dele. Levar medicina a quem não tem acesso, salvar vidas onde os recursos são mínimos. Quando ele me contou, percebi o conflito em seu olhar. Ele queria ir, mas também não queria nos deixar. Foi uma das conversas mais difíceis da nossa vida. Eu não posso pedir que você desista disso, eu disse, segurando suas mãos. Eu me apaixonei justamente por esse seu coração imenso. Não posso ser eu quem vai limitar ele. Ele me abraçou com força. Ficamos ali, em silêncio, sentindo o mundo girar ao nosso redor. Decidimos que ele iria, por 6 meses, e nós ficaríamos aqui, esperando, torcendo, vivendo cada dia com saudade e amor. A despedida no aeroporto foi dolorosa. Helena chorou sem entender, e eu chorei por entender demais. Mas prometemos fazer de cada ligação um reencontro, de cada carta, uma ponte. Henrique escrevia todos os dias. Cartas longas, cheias de histórias, fotos, desenhos que ele fazia durante os plantões. E eu lia cada uma com o coração apertado de saudade, mas cheio de orgulho. 6 meses depois, ele voltou, magro, bronzeado, com os olhos mais vivos do que nunca. Helena correu até ele gritando, papai! E eu o abracei como se o tempo tivesse congelado. Henrique trouxe histórias, trouxe presentes, mas o maior presente era ele mesmo, voltando para casa. Mais do que nunca, eu sabia que era ali o meu lugar.
ao lado daquele homem que curava o mundo e cuidava do nosso. Hoje, 5 anos depois da nossa primeira troca de olhares em um quarto de hospital, ainda nos olhamos como se fosse a primeira vez. A rotina é corrida, as noites continuam curtas, mas o amor, o amor, esse só cresceu. Henrique sempre diz que a medicina salvou a vida de muitas pessoas, mas o que ele talvez não perceba é que ele salvou a minha. Ele entrou na minha vida quando tudo parecia desabar e reconstruiu não só meu coração, mas meu mundo. E se um dia minha filha me perguntar o que é o amor, eu vou responder com um sorriso. Amor, minha pequena, é quando um médico entra na sua vida e nunca mais sai. E assim, entre jalecos, plantões e mamadeiras, entre a dor de uma perda e o renascimento de um amor improvável, eu descobri que o destino não erra a rota. Ele só espera o momento certo para agir. Henrique entrou na minha vida como médico, mas ficou como tudo o que eu jamais soube que precisava: amor, lar e paz. Hoje, nossa filha cresce ouvindo que amor de verdade cura. E toda vez que ela pergunta como mamãe e papai se conheceram, eu sorrio, olho para ele e respondo: foi o coração dele que salvou o meu. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais que inspiram, emocionam e nos lembram que o amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho.